pode chamar o Fábio Porchat, Igor Coelho, Nina Baiocchi e Rob Freitas. Cadê? Traz os meus artistas. Palmas, palmas que palmas. Lindos! Perfeito! Me dá um autógrafo. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Bom dia. Salve, salve família. Então hoje a gente vai fazer aqui um podcast especial, né? Vamos trocar uma ideia, falar sobre 20 anos do YouTube. E, obviamente, para que isso aconteça, a gente precisa de algumas gerações do YouTube, né? Então, bom, eu sou o Igor, tem aqui a Rob também. Oi, gente. E temos dois convidados muito especiais. Fábio Porchat, que é um dos pioneiros nessa plataforma, que mostrou que dá para fazer conteúdo de humor com qualidade de cinema dentro do YouTube. Olha aí. E Nina Baiocchi, que ela simplesmente é um ícone da nova geração e que a gente brinca que ela já nasceu rolando o feed. Obrigado, e aí, minha gente, como é que vocês estão? Vamos conversar. Bom, tem um monte de coisa pra gente falar aqui hoje, né? Inclusive, bom, primeiro de tudo, obrigado pela moral. Eu sempre falo isso daí, na verdade, quando os caras vão lá no Flow. Obrigado por participarem. Obrigado a todo mundo que tá aqui também para ver o que a gente tem para falar. Mas a gente vai falar basicamente de YouTube mesmo. 20 anos de YouTube. Muita coisa aconteceu. Hoje eu me dei conta que pelo menos um pouquinho mais da metade desse tempo aí eu já tô na plataforma, assim, antes de fazer podcast, né? E só de Flow vai fazer 7 anos agora há pouco. Então é muito tempo. Muito tempo que a gente se dedica a isso aí. Né, não? Tu, meu irmão, tá de sacanagem, né? Como é que estamos? Tu tá aí eu me lembro! Era eu, Procópio Ferreira, era Stanislau Ponte Preta e Dercy. Nossa, que turma boa que a gente era. Pois é. E assim, eu lembro... Bom, a gente vai falar sobre isso também, sobre as primeiras coisas que a gente assistiu no YouTube, nós vamos falar sobre também vamos usar umas dinâmicas e uns palavreados do YouTube aqui pra gente trazer um pouco mais pra nossa vida mesmo, né? De verdade, assim, fora da internet. E, sei lá, vamos lá, né? Vocês estão vendo um podcast ao vivo e a cores. Eu acho que todo podcast tem bastante dinâmica. Isso é muito legal. A gente vai começar com uma que chama O Meu Primeiro Play. Ui. E aí a gente vai lá atrás, entendeu? Fábio, eu quero que você me conte qual foi o primeiro vídeo ou canal do YouTube que você olhou antes de você ter o porta e falar assim, nossa, Foi gosto Tapa na de Pantera. consumir. Tapa na Pantera. Tapa na Pantera? Tapa na Pantera foi o primeiro vídeo. Eu lembro de assistir aquilo e não compreender se aquilo era verdade, se não era. Aquilo foi a primeira vez que eu entendi, que houve essa discussão assim com amigos. Não, ela não sabia que estava sendo filmada, não sabia. Como é que ela fala um negócio desse? Isso é muito engraçado. Eu lembro, assim, de Tapa na Pantera foi realmente o primeiro contato que eu tive, assim, com o YouTube, com uma sensação de o que é isso? Numa época que os vídeos, eles eram... a gente, de fato, como não tinha tanto vídeo, a gente mostrava aquilo pra todo mundo e via um monte de vezes o mesmo vídeo, né? Hoje é bem mais difícil isso acontecer. Hoje a pessoa não consegue ver o vídeo uma vez. Não, ela vê um vídeo de 30 segundos e é isso. E vai embora, mesmo que esteja gostando. Isso que é o que mais me enlouquece. A pessoa tá amando, fala, adorei. Você fala, mas não acabou! Não acabou! Fica, inferno! Vou começar a fazer uns vídeos do Porta de só os primeiros 10 segundos. Aí foda-se, o resto preenche na tua cabeça. É isso. Muito bom. E, Nina, você, qual que foi a primeira coisa que você viu? Porque a gente tem idades próximas. Eu lembro que quando eu era adolescente, todos os clipes eu assistia pelo YouTube, e aí eu me sentia a Beyoncé, a Rihanna, e assim a gente ia vivendo. Você tinha isso com clipe? Você assistia o quê? Então, acho que a primeira coisa que eu lembro de ter assistido no YouTube foi um vídeo do Mamute. Vocês lembram desse vídeo do Mamute? O Mamute pequenino. Nossa, assim, e ele morria várias vezes. Eu lembro que minha irmã me traumatizou. Minha irmã é 5 anos mais velha. Ela chegou e falou, Carolina, tem um vídeo de um Mamute, vem assistir. Aí um desenho super bonitinho. Aí eu cheguei, era literalmente Mamute morrendo de todas as formas possíveis. Eu fiquei traumatizada, juro.
Acho que foi o primeiro vídeo, assim, que eu assisti, que eu lembro. Antigo esse, né? Quer dizer, eu tenho uma antigo, memória eu não, vaga por ali. exemplo, pra mim, eu já não assisti. Eu assisti outro dia, porque minha namorada falou, lembra do Mamute? Eu não sabia do que se tratava. Eu achei que você ia falar Baby Shark, porque você é tão nova. Eu Não, tô me... pô, 26 aqui. 26? Que isso? Nossa Senhora. Bom, Idosa. 26 pra mim é novo mesmo. assim, né? Meu irmão mais novo tem 26 anos, então, pô, faz muito tempo isso daí. E você, Igor, assistiu o que antes de ter o seu podcast? Olha, o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube deve ter sido alguma coisa do... Deve ter sido algum meme desse daí. Eu lembro de alguns que foram bem emblemáticos. Não foram os primeiros, mas teve o do Rato Borrachudo, por exemplo. Fala do protagonista, que era ele jogando... Era a primeira gameplay que eu vi, que era uma gameplay com um esquete, de certa forma. Porque era ele jogando o troço e falando como se fosse o protagonista e tirando um sarro de um jogo que era Fear. Esse vídeo viralizou demais na época. Tô falando aí de, sei lá, 2007, 2008, talvez. Nossa. Por aí, não sei, não lembro direito. Depois eu assisti bastante Anões em Chamas, e aí eu vou não citar os meus favoritos aqui. Mas assim, numa época que eu não tinha nem internet em casa, eu assisti um canal gringo na casa do David Jones, que é meu amigo há muito tempo, ele faz vídeo de gameplay, hoje ele está também no Sport Clube e no Flow Games, que era um canal chamado Equals 3. E era o programa do Ray William Johnson. Isso daí é das antigas. E era basicamente, era um vídeo por semana. E era vídeo sobre memes. Os memes que rolaram, ou vídeos engraçados da semana, ele pegava e ficava comentando daquilo ali. Um troço que, na época, era... Nossa, que é muito legal. Eu ficava esperando os vídeos do Ray William Johnson. E... Acho que é isso, cara. Isso daí foi o que... Bom, assisti bastante Anões em Chamas. E você, Rob? Eu assistia muito conteúdo de maquiagem. Quando eu tinha, uns 16 para 17 anos, eu comecei a aprender a me maquiar no YouTube. Só que era isso, né? Na época a gente não tinha tanto produto aqui no Brasil. Então, eu tentava misturar com o que eu tinha lá em casa, mas eu acho que a base para eu aprender a me maquiar foi dentro do YouTube. E acho que eu sempre gostei de vlog. Quando eu era mais nova, não era vlog necessariamente, mas a galera mostrava um pouco da rotina. E aí foi muito legal, porque depois, quando eu entrei de fato para a internet, muita gente que eu acompanhava, eu passei a ter uma relação mais próxima, né? Tinha um canal das Tavares, que são duas irmãs, e elas eram, assim, o hype, o sucesso. E elas mostravam a maquiagem. Eu lembro que elas faziam a sobrancelha e tinha um produto da Anastasia Beverly Hills. Que a primeira vez que eu fui pra fora, eu falei, mas eu posso não saber usar, amor, mas eu vou comprar isso aqui. Eu sabia que, assim, eu venci. E aí eu comprei esse negócio de sobrancelha. Obviamente, não consegui fazer como elas faziam. E aí, depois, essas marcas também foram passando por várias evoluções. Então, primeiro era uma pomadinha só que tinha. Aí, depois, começou a ter um gel pra sobrancelha. Aí, tinha uma caneta. E aí, o YouTube foi acompanhando tudo isso. Então, por exemplo, elas mostravam primeiro o produto que elas usavam anos atrás e o produto que elas usam hoje em dia. Então, é bem legal, assim, eu aprendi a me maquiar dentro do YouTube. E essa era uma época, assim, a gente está falando lá do começo, numa época que assim, a gente se contava nas mãos, no dedo aqui, quantos canais tinham 1 milhão de inscritos, por exemplo. Nossa. Né? Mais ou menos aquilo que a gente falou antes, que era não tinha tanto vídeo assim, então ou talvez o sistema de descoberta não era tão eficiente, e aí a gente via o mesmo vídeo várias vezes, passava pra galera, e era uma lógica diferente também de produção de conteúdo. Era possível, por exemplo, o canal lá como o do Ray William Jones fazer um vídeo por semana e é isso. Né? Super. E aí a gente passa para uma outra etapa que a gente precisa fazer conteúdo com muito mais frequência, muito mais consistência. E tem, por exemplo, a galera que sofreu com isso, que foi os caras, por exemplo, de animação. Por exemplo, tinha o Gato Galáctico, que fazia lá o coelho, e aí as coisas começam a ficar mais complicadas porque você precisa produzir mais conteúdo. Então, para você, Fábio, por exemplo, como é que é, na verdade, ter que se manter consistente e, ao mesmo tempo, fazer coisas de alta qualidade? Porque é um desafio você manter a qualidade lá em cima, no mesmo ritmo que você tem que produzir conteúdo de forma... bastante. Você tem que estar o tempo inteiro ali, as pessoas precisam lembrar de você. Porque hoje, com essa enxurrada de conteúdo que existe, a gente precisa estar o tempo inteiro aparecendo, né? Como é que é pra tu? É um horror.
É horrível, é desesperador, é um inferno, é um pesadelo. Nada é suficiente, é enxugar gelo. Você tá cada vez... Todo dia você precisa ter uma boa ideia, 3 boas ideias para poder fazer, porque você ainda precisa sustentar as suas redes sociais. Sempre que surge uma rede social nova, eu torço para ela morrer logo. Eu também. Para acabar logo, assim. Quando acaba a rede social, eu fico felicíssimo. Graças a Deus, não vou ter que produzir conteúdo para isso. Então, tu achava que era ruim ter que fazer um texto por ano? Nossa senhora, a gente escrevia 3 sketches por semana lá atrás, em 2012. Aí agora tem shorts, e agora tem feed, agora tem isso aqui, aí você vai enlouquecendo. É difícil, tudo aumentou, né, pro Porta. A gente fazia 2 vídeos por semana, passou a fazer 3, e começou a fazer compilados de vídeos, começou a criar novos produtos, novos formatos. Mas a velocidade da internet é maior do que a velocidade humana. É maior do que a velocidade física e mental de um ser humano, de um grupo, inclusive. Porque as pessoas exigem vídeos diários. E eu acho que isso, inclusive, é um problema para o criador de conteúdo. Eu vejo muita gente... A gente está falando do Porta, mas se for falar o stand-up. O stand-up, uma das forças do stand-up foi o YouTube. Porque eu comecei a fazer stand-up em 2006. Com o YouTube ali meio começando, né, um ano. E potencializou o stand-up por conta do YouTube. Porque o teatro filmado é horrível. Por definição, se é teatro, não é filmado. Mas o stand-up é o mais próximo que o teatro consegue chegar de alguma coisa que vá pro audiovisual. Então começou a circular videozinhos de stand-up. Funciona. Porque ainda mais era o cara... Pra mim sempre foi pior, porque eu me mexo, eu pulo, eu sou mais teatral. Mas pro pessoal que fica segurando o microfoninho, é tranquilo. Porque o cara fica ali no microfone, fazendo as piadinhas. E isso foi pro jovem e tal. Eu vejo hoje quem tá fazendo stand-up que tem que postar um vídeo engraçado por dia, cortes do vídeo, a pessoa começa a postar qualquer coisa. E eu acho que esse é o primeiro passo para desgraça absoluta. Quando você começa a postar porque tem que postar, no desespero, você não consegue ter 10 ideias excelentes todos os dias. Você não consegue fazer 10 piadas novas todos os dias, muito boas. E as pessoas começaram a entrar no ritmo alucinante da internet. Então é uma briga assim, de qualidade versus quantidade, que acho que as pessoas estão perdendo essa briga. Eu acho que tem um pouco a ver também. Bom, no meu caso lá, eu poderia mesmo fazer um montão de podcast por semana. Eu já faço um monte, mas imagina fazer 2 vezes mais. Mas se hoje já é difícil estar pronto para fazer com qualidade os programas no ritmo que tá, que sei lá, 4, já é um monte, 5 por semana, imagina se eu tivesse que dobrar isso. Ainda mais com conteúdo que é longo e intencionalmente denso, né? Então, eu suponho que seja... se você está criando um conteúdo com menos apreço ao que você está fazendo... Isso falando do que, assim, existem conteúdos que dá para você fazer um monte de uma vez. A Nina, por exemplo, já chega chega nesse mundo digital que já tinham as redes sociais, já tinha Instagram, já tinha TikTok quando tu começou? Não. Quando eu comecei, eu tinha mais ou menos uns 15. Ainda era mais Instagram, YouTube, ainda não tinha TikTok. Mas eu acho que eu compartilho bem dessa ideia do Fábio. Tipo, é um inferno a gente ter que ficar, assim, preocupado com produção. Nem é todo dia que a gente tem uma boa ideia, a gente tem que filtrar essas boas ideias. E, ao mesmo passo, eu também sou um pouco sistemática com o meu conteúdo. Eu gosto de trazer um conteúdo autoral, de qualidade para as pessoas que me seguem. E, às vezes, as pessoas querem coisas mais rápidas. Só que para esse conteúdo mais de qualidade, exige um tempo. Não dá para você só sair postando. Isso, assim, é difícil. Tem a ver também com o hábito de consumo das pessoas hoje em dia, não é? Hoje, aquilo que você está falando, o cara nem gostou do vídeo, nem esperou acabar e ele já passou. Então, a quantidade de conteúdo e o lance de usar muito vertical e tudo mais, o vertical chegando com toda essa força é um grande desafio para a gente. Sim. Não é? E eu acho que assim, a gente precisa produzir, e chega uma hora que, de fato, a qualidade do conteúdo ela vai sumindo, e aí as pessoas começam a te cobrar a qualidade do conteúdo, e aí você fala, tudo bem, mas para eu trazer um conteúdo de qualidade, eu preciso fazer um estudo disso. Então, por exemplo, eu que falo muito sobre beleza e maquiagem, existe uma questão que, além da qualidade
do produto no meu rosto, que eu mostro, precisa ter uma qualidade de imagem. E aí não é todo dia que dá para você gravar, por exemplo, com o celular. E aí você precisa fazer uma diária com videomaker, e aí tem que ter luz. Então, assim, tem a agenda das outras pessoas. E no universo da beleza, o que acontece? Em determinado momento do ano, começa a lançar muito produto. E aí, uma pessoa faz a resenha. Aí, todo mundo quer que você faça a resenha também. Às vezes, você nem tem o produto. Então, é isso, assim. As pessoas não têm, às vezes, uma paciência para esperar o conteúdo com qualidade chegar. E eu precisei trabalhar muito a minha cabeça com relação a isso. Acho que, assim, é melhor eu ter um produto de qualidade e não quantidade. Porque senão ia chegar uma hora que eu ia estar postando qualquer coisa, sabe assim? Gente, bom dia. Passe o protetor e beba água. Gente, boa noite. Lave o rosto e deite. Agora, a gente está aqui reclamando, mas em 5 anos não serão seres humanos que vão estar dando essa entrevista aqui para comemorar os 25 anos do YouTube. Vão ser inteligências artificiais. Eles não vão fazer isso com a gente, né? Não, eles já estão fazendo isso com a gente. A gente está sonhando muito alto, acredita que não. Eu tô falando 5 sendo otimista, tipo, junta um pé de meia. Talvez daqui 5 anos seja o Fábio Porchat, a inteligência artificial, que esteja aqui falando. E tá ficando muito natural, né? Assim, me dá medo. Daqui 1 ano acabou. Tem Marisa Maiô, eu não lembro o nome. Que é alguma coisa Maiô. Não sei o que é Maiô. Gente, a primeira vez que eu vi, eu falei, tá repreendido. Porque eu tinha certeza que era uma pessoa mesmo. E, assim, é muito natural. Eu tenho um pouco de medo, assim, pra mim é meio novo. Tem que trabalhar isso. Mas, assim, a gente, eu e você, que fazemos podcasts e tal, lidar com a chegada desse vídeo curto, com as pílulas de conteúdo, colocam a gente e, assim, talvez isso seja uma coisa que tenha acontecido no mercado de podcast aí com o amadurecimento, com a evolução dele. Isso não necessariamente é bom. Cara, como as coisas precisam funcionar também no vídeo curto, a gente precisaria, teoricamente, ter aquele espaço ou aquela mente de, putz, eu preciso arrumar um corte. Já faz o podcast pensando, né? Pra mim, essa é uma das coisas mais horríveis. Eu não gosto, pessoalmente. Não gosto. Porque aí acontece... O que acontece? Aí o Fábio não quer ir no Flow porque ele fica com medo de eu farmar um corte em cima dele. E assim... E não importa se eu faço ou se eu não faço isso, porque tem muita... o mercado meio que leva para as pessoas a fazerem isso. E aí colocam a gente numa situação meio sinistra. Equilibrar essa do vídeo longo com qualidade. Eu miro pelo menos na nota 7 ali. Por conta da... Não é como se eu só sentasse e fizesse podcast na minha vida. Sim. Né? Mas equilibrar isso daqui com um vídeo curto que faça sentido e que não seja sacana com quem está ali... É um desafio. Imagino que seja para você também. Muito. E, gente, o universo da beleza, ele é, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é meio traidor, assim. Então, vamos supor, vai uma influenciadora que tem uma marca. Se a pessoa passou por uma polêmica, é óbvio que o corte da polêmica é o que vai dar o boom. Uhum. Só que a gente tem que ter o cuidado com a pessoa, entendeu? E aí, às vezes, o corte que é um corte mais respeitoso, ele não dá esse boom. Uhum. E o problema do corte é que o corte é o que faz muitas pessoas irem assistir o programa completo. Ixi, se a gente for entrar nessa discussão... É por isso que eu não dou mais entrevista, não vou mais em podcast. Ou então você vai e só fala de viagem. Não, isso, a pessoa fala, vem no meu podcast, eu falo, claro, não quero falar do limite do humor e de não querer ter filho. A pessoa, então deixa. A gente marca numa próxima. Tá, eu falo, você fala do quê? Eu falei, de viagem, vamos falar de viagem, boba. A pessoa, podemos, vamos ver. E vai sumindo, vai indo embora e vai acabando. Fábio, e a treta da GK? Olha, ressuscitou essa. Não, a gente já tá de bem agora. A gente já se fala no Whats. Já que a gente tá falando sobre amigos novos aí, eu fiquei amigo do Lucas Neto, nunca pensei. Olha aí. Que coisa boa. Querido, né? Eu vi Nutella no teu cabelo aqui, não sabia o que era. Já o Felipe é outra história. Bom, mas assim, teve um momento, no entanto, que a gente... Bom, pelo menos pra mim foi assim. Começa a criar conteúdo... Os caras gostaram ali, ó. Olha lá. Eles sabem exatamente do que eu tô falando, né? Putz, me perdi. Vamos lá. Começa a criar conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo em 2014, era um conteúdo de games, não sei o quê. Lá em 2018 começa o Flow. E a gente começa a ter, à medida que a coisa vai crescendo, que isso nunca cheguei nesse ponto quando eu fazia vídeo de jogo, eu era a série B dos games, né? Mas aí quando eu comecei a fazer o Flow e o Flow começa a 2 anos e tanto depois a explodir e formar todo um mercado,
começa a vir aquela necessidade da profissionalização da coisa. Né? Como é que a gente transforma isso que a gente está fazendo dentro da nossa casa num troço que realmente pode se tornar uma carreira, uma coisa que a gente vai fazer para viver, né? Para vocês, qual foi esse momento que vocês sacaram que, putz, dava para olha, isso daqui é uma carreira. Que para mim, eu tenho 40 anos. No começo, quando eu vi os meus amigos criando conteúdo para o YouTube, eu achava, cara, eu acho maneiro, queria muito fazer isso aqui, mas eu preciso trabalhar, né? Na minha cabeça, os caras não estavam trabalhando. Porque, como é que o cara vai viver de fazer videozinho pro YouTube? Isso não existe. E aí, quando se tornou uma possibilidade, eu lembro que a sensação para mim foi, caraca, então quer dizer que eu posso, inclusive, sair do Rio de Janeiro? Não preciso mais morar aqui no Caxambi, no Jacaré? Posso ir embora? Então, assim, a ideia de que é possível se profissionalizar e que aquilo ali fosse uma carreira de verdade, como é que foi para vocês? Como é que foi para você, Nina? Bom, eu acho que foi quando começou a virar um desafio pra mim, porque os primeiros vídeos que eu postei foi assim, só bullying na escola. Aí, a partir daí, começou a virar um desafio. Eu falei, agora isso vai virar uma carreira e isso vai ser profissional. E aí, eu acho que foi quando ganhei meu primeiro AdSense, assim, R$200, mas, eu falei, caramba, dá pra fazer dinheiro com isso. E aí, eu comecei a me dedicar mais e acho que ficou mais profissional a partir da pandemia, ali em 2020. Eu tava em casa, né, fazendo faculdade online, mas aí eu comecei a gravar ali de celular, da minha casa mesmo, e hoje consegui equipe, né, melhorei tudo, tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo, mas eu acho que foi a partir daí, a partir do primeiro bullying. Entendi. Foi pessoal. Entendi. Eu descobri, assim, desde o início no Porta dos Fundos, o Ian SBF, que é um dos fundadores do Porta, diretor, criador da Anões em Chamas, inclusive, ele sempre falava, isso aqui vai dar dinheiro pra gente, isso aqui vai ser muito bom. E eu sempre falava, Ian, pelo amor de Deus, a internet é um negócio ali, ninguém tá vendo isso, vai ser uma diversão, uma bobagem e tal, tudo bem, vamos fazer, é legal pra divulgar e tal, mas isso aqui vai dar, vamos aqui. O Ian sempre foi um cara que batalhou muito pra dizer, vamos aqui nisso aqui. Eu percebi que esse era o caminho quando o atendente da TIM não quis transferir minha linha. E que aquilo me deu um ódio muito grande. Eu fiquei 1 mês sendo enrolado pela TIM. E eu falei, eu tô com muito ódio, o que eu faço? Eu falei, eu vou fazer um vídeo pra internet. E antes, dirige. Eu escrevi ali o vídeo, me caguei inteiro de azul, fiz na sala da minha casa. Antes do Lucas Neto se cagar inteiro de Nutella. Antes. E aí só que o que aconteceu foi o seguinte, eu gravei esse vídeo. Esse vídeo é anterior, o pessoal acha que é do Porta dos Fundos esse vídeo, mas ele é anterior, ele é Anões em Chamas. Eu gravei esse vídeo e viajei de férias, que eu já gostava de viajar. Fui-me embora, deixei o Ian que editor e eu fui pra Grécia. E alegria e tal. Pisei na Grécia, o Ian me liga, porque ele tinha lançado, vou lançar o vídeo, tá aqui, lancei. E ele me liga e fala, Fábio, deu 1 milhão de views em um dia. Eu nem sabia muito o que era isso. Que doideira, que legal. Aí no dia seguinte ele ligou, Fábio, as pessoas só estão falando teve uma matéria na Band sobre isso, passaram você no jornal. Eu falei, tá bom, legal e tal. E aí deu 5 dias, ele acha que você não tá entendendo, as coisas estão aqui muito movimentadas, as pessoas estão gostando. Tá bom. 15 dias depois eu voltei. E eu percebi da força do YouTube quando abriu a porta do avião, foi literalmente isso, quando abriu a porta do avião e eu saí, a pessoa que estava esperando lá de fora falou, ih, Judite! E eu olhei e falei, tudo bem, legal. Continuei andando, fui passar no passaporte, a mulher, ai, Judite! Aí, tudo bem? Aí o cara do táxi, Judite, eu falei, caralho, não é possível. 3 pessoas em 3 minutos falaram Judite. Aí eu falei, Ian, esse vídeo tá bombando. Ele falou, eu tô sabendo! Eu tô te falando há 15 dias disso. E foi ali que eu percebi a força e a porrada que era. Uhum. Porque pra mim, o que eu quero é que chegue nas pessoas. O meu interesse é que os vídeos cheguem. Claro que a gente quer ganhar dinheiro e tal, mas o que virou pra mim foi, eu tô chegando nas pessoas. Uhum. O que eu tô fazendo de comédia tá indo pra galera. Então o que eu sempre penso quando alguém fala, vamos fazer onde isso? Porque tem os streamings e tal. Eu sempre falo, você quer ser visto? Vamos pro YouTube. Porque no YouTube vão te ver.
Vão te ver no mundo inteiro e vai chegar para tudo que é canto. Tem esse lugar. Claro, a gente vai fazendo um streaming bacana e também paga um dinheiro e tal. Mas quando você quer mesmo, de verdade, vai pro YouTube. Porque ali a coisa chega. E foi isso que a gente sacou com o Porta dos Fundos e primeiro com o Judite. Né? Eu acho que mesmo que a gente comece, sei lá, seja por um bullying ou seja pela Tim, né? Depois, quando a gente descobre que isso dá uma visibilidade, que principalmente, pelo menos eu sinto que eu faço de alguma forma uma diferença na vida das pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo direct, comentário das pessoas falando, caramba, Nina, graças a esse vídeo seu eu consegui mudar a maneira que eu pensava sobre esse assunto. Então, assim, é muito incrível, mesmo que a gente tenha começado por motivos relativamente bobos, né? É incrível hoje isso ter se tornado algo sério e tá podendo mudar a vida de pessoas, né? Deixar o dia delas mais feliz, fazer elas olharem de uma maneira diferente para determinado assunto. Então, isso é muito incrível. Entendi. Bom, estão falando no nosso ponto aqui pra gente ir pro próximo bloco, né, Rob? Vamos, agora a gente vai para mais um quadro, né? Que é o Sininho da Intimidade. Eu vou falar algumas palavras-chave de dentro do YouTube. E aí vocês vão me responder, mas na parte íntima de vocês. Já vou começar com você, Fábio. Tá. Na vida, o que você não compartilha de jeito nenhum? Que eu não compartilho? É. Menina, acho que eu compartilho tudo. Eu tenho um programa Nudes? de história. Nude muito, compartilho demais, nude. Tem muita piroca minha por aí. Eu acho que Não, é porque eu tenho um programa de histórias, que eu conto histórias de tudo da minha vida. Então, realmente, eu já contei a história de quando eu brochei e de quando eu já comi alguém. Eu contei a história de quando eu fiquei doente, fui para o hospital. Então, é um pouco assim, a minha vida virou meio um livrão de histórias para todo mundo. Meus amigos até falam isso. Eles falam, pelo amor de Deus, não conta coisa nossa mais. Porque você conta umas coisas nossas que a gente não contou nem para a família ainda. Eu falo, mas é divertido. Eles não, então não dá nome, pelo menos, porque eu vou contando tudo. Mas assim, não tem nada exatamente que eu não aborde. Hoje em dia é isso, o limite do humor. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar do limite do humor. Talvez seja esse hoje o meu limite. E tem alguma situação íntima que você já precisou informar que algo violava as políticas de uso da plataforma? É sempre bom deixar claro quais são as regras para o uso do conteúdo. Exato. Às vezes é 18 mais. Entendi. Ok. E pra Nina qual tipo de pessoa faz você querer desativar o sininho? Pô, gente inconveniente, falsa, fofoqueira, esse tipo de gente. Acho que Dá uma Você tá falando de mim? E os limites do humor, Fábio? Na vida, você é mais do tipo de conteúdo de nicho ou de conteúdo pra grande massa? Eu acho que ultimamente mais conteúdo de nicho. Eu tenho visto bastante canais de francês. Eu tô querendo aprender francês, mas até agora eu só sei falar bonjour. Um grande avanço. Mas acho que ultimamente mais conteúdo de nicho. Tudo. E mais uma pra você. O que seria um fator de retenção baixo pra você num relacionamento? Ai, eu acho que pessoas que não têm senso de humor. Eu acho que às vezes o cara pode ser até feinho, sabe? Mas se ele tem se tira uma risada. Aí ele ganha um molho ali, Eu contei sabe? com isso a vida inteira. E pro Igor, fora do Flow, em que situação social você mais pensa? Preciso pular esse anúncio. Situação social mesmo. Tá bom, vamos lá. Eu acho que bom, primeiro que fora do Flow é complicado, que meio que eu respiro essa parada. E aí o que eu vou te falar tem a ver com isso, que tem muita gente que se aproxima para trocar uma ideia e se convidar pro Flow, entendeu? Então, já acontece comigo também. Eu imagino. E eu fico assim... Não sei se é muito interessante agora, amor. É uma situação meio que tu fica, putz, às vezes o cara tá ali conversando contigo e ele tá criando um rapport justamente... A gente vai falar com a equipe, o pessoal vai entrar em contato. Eu pego o contato daquele cara ali, não sei o quê. Esse é um anúncio que eu quero, um anúncio mesmo que dá vontade de pular, né? Eu sei o anúncio que quer pular. E o Monark? Como é que... O quê? Ó, uma curiosidade sobre isso. Já tem mais tempo de eu sozinho no Flow do que com o Monark. Tá vendo que pesadelo? Para de encher meu saco com isso. Para, cara. Pô, saiu essa semana, saiu ontem um vídeo lá no Tablet. Mas você sabe que essa coisa de convidar... Eu tenho um programa de história, são 40 episódios por ano. Então eu tenho ali 120 famosos e 80 anônimos. Então eu preciso de gente. Eu preciso de história. Então pra mim é o contrário. Quando a pessoa fala assim...
Pô, tem que ir lá contar a história do teu programa. Eu falo, qual a história? E às vezes a pessoa nem tem, ela só falou meio de diversão. Ela fala, não sei. Eu falei, não, me conta agora, eu quero a história, eu paro o que eu tô fazendo, porque se a história é boa, eu tenho 80 que eu preciso. A pessoa, nem tenho história. Aí eu, poxa, cara, parei aqui no meio do aeroporto pra te ouvir, cara. Me passa essa caceta. E na sua vida, quem é a pessoa pra qual você se inscreveria no canal de Olhos Fechados? Na minha vida? É. Cara, vou falar de um cara que, infelizmente, não está mais entre nós, que é o Ricardo Boechat. Esse daí é o cara que eu sempre admirei muito, sempre ouvi muito na rádio mesmo, concordando e discordando, mas a maneira como ele se colocava e aí como ele fazia, como ele deixava claro o que ele estava pensando ali, me inscreveria facilmente no canal dele. E do meu pai também, só porque do meu pai eu conheço pouco. Não é que meu pai tá lá, inclusive, junto da minha mãe e tal, mas assim, meu pai, ele... vou dizer que ele trabalhou tanto a vida inteira que a gente pouco conversou. Ah, entendi. Então, não, assim, achei que era que você não conhecia, entendeu? Não, conheço. Tipo, abandono. Cara, eu sei quem é meu pai. Conhecer talvez seja meio forte. Ih, ficou profundo Né, pra amiga? caramba, Mas, hein? não, agora uma curiosidade mesmo, mas você foi criado pelo seu pai e sua mãe? Ó, assim, meu pai morava na mesma casa que eu. Sim. Uau! Então eu já divulgo até meu próximo programa que eu vou ter aqui no YouTube, que é o Senhora Sua Mãe. E que é verdade que eu vou entrevistar famosos com as mães. Para as mães falarem um pouquinho delas, coisas que os filhos mesmo não sabem. Então, ao invés de perguntar pra mãe do Igor, e como é que era o Igor? Ele era doidão mesmo? Não, eu vou perguntar pra mãe. Quando você tava grávida, você ficou com medo? Isso eu quero ver. Você queria... Foi parto normal? Foi cesárea? Você chorou? Te deu fome do quê? Você teve vontade do quê? Coisas que às vezes a gente, como filho, não sabe. No caso, você falou do seu pai, mas que a gente não sabe. Outro dia, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, quando você soube que tava grávida e tal, você foi quantas vezes no médico até me ter? Ela falou, uma. Eu fui no médico, ele falou, você tá grávida, voltei pra parir. Porra. Eu falei, bom, eu sou um milagre, então. Como é que ela vai? Era assim que era mesmo, antigamente. Eu falei, eu não sabia esse tipo de coisa. E aí, então, já fazendo meu merchanzinho aqui do Senhora Sua Mãe, que vem aí. Boa. Bom, mas aí que tem também deixa eu fazer uma pergunta pra vocês também, né? Já deve ter tido alguns collab furado na vida de vocês também. Na vida. Na vida, não no trabalho, né? Na vida. Vamos começar com a Rob, que ela ainda não respondeu ninguém. Nossa. Fala aí um collab furadaço da tua vida. Talvez tenha a ver com a internet também. Eu acho que é porque a minha vida e meu trabalho estão, né? Muita gente da internet acaba indo pra vida pessoal. Os caras me chamam de Flow na rua. E aí, Flow? Não, uma collab... Nossa, calma. Não, acho que tem pessoas em que a gente se aproxima e você fala, nossa, é uma pessoa legal e tudo, pra ter uma amizade. E aí você vai conhecendo a pessoa a fundo e você fala, misericórdia, não tem condição de ter uma amizade. Uma relação, assim. E eu acho que, no meu caso, também acontece, às vezes, de eu ver a pessoa na internet, imaginar que a pessoa é uma coisa, e aí, pessoalmente, ela é completamente diferente. A gente quer nomes, tá? A gente não, quer nomes. Não tá dando pra... Mas tem uma... É porque... Tá, eu vou contar, tem uma coisa que é engraçada. Oba. Eu ia casar no final desse ano. E aí eu comentei com algumas pessoas que eu ia casar, e algumas pessoas, elas tinham a convicção de que elas seriam minhas madrinhas. E eu ficava assim, tipo, amor, não, você vai no casamento e tudo, mas... E aí eu vejo que às vezes acontecem umas coisas assim que eu falo, não é muito legal. Sabe assim, da pessoa imaginar uma coisa e, na realidade, ser uma outra coisa. Acho que isso é uma collab meio furada. Você tá falando da Beth, sua amiga? Quer dar esse recado pra ela? Não, é uma outra. Você conhece, inclusive, aquela... Bom, o mais interessante dessa história aí, que é importante, talvez era melhor a gente pular mesmo, é que ela disse que ela ia casar. Não! Não! É porque eu... Um detalhe bobo. Eu prolonguei, gente, porque casar é um babado. É ver espaço, lista de convidados. Vai rolar, só não esse ano. Não, mas talvez role eu e ele. Ele, no cartório, assinou, beijo e vamos Casada viver. a trabalho. Eu sou o Fábio Júnior da comédia, né? Então eu tô assim, já eu tô indo pra terceira. Mas então. dá. Eu sou uma Gretchen aí com. E não dá? Cada um é um casamento. É um caso, é trabalho uma diferente. festa, porque pra elas é a primeira vez. Pra mim que já é a oitava. Tá. Que isso, hein? Que isso? Porra. Falou de casamento, veio uma coisa mais romântica, né? Aí, ó. Essa é pra você, Rob. E tá bom, e você, Nina? Fala aí um collab furado da tua vida. Collab eu só lembro em questão de vídeo mesmo. Teve uma vez que me convidaram pra fazer uma gravação e não me passaram roteiro. Aí eu só fui. Chegou lá, viraram pra mim e falaram, Nina, você vai ter que gravar com uma banana.
Aí eu fiquei, gente, não, eu juro. Eu fiquei com vontade de enfiar a banana da pessoa, juro por Deus. Mas como assim gravar com a banana? Era alguma coisa assim, era um vídeo de comédia, sabe? Mas, sei lá, só não fazia parte, assim, tipo... eu nunca me vi, assim, enfim, sou atriz, tudo, mas, tipo, achei nada a ver. Aí eu falei, não, se você quiser gravar com essa banana, você grava, eu não vou gravar, não. Aí deixei. Não gravou a banana? Não, não gravei com a banana. Traz a banana aqui pra gente. Não te contaram? Né? Que droga, né? Bom, e assim, e se a gente for pensar assim, durante o tempo que a gente tá fazendo o nosso trabalho aí, qual foi o maior like? E assim, pode ser... Eu vou contar aqui rapidamente aqui do meu, só pra ver se você se inspira alguma coisa. Que assim, eu acho que o melhor... Eu tô considerando que esse like aqui é um feedback interessante que você recebeu. O mais legal que eu recebi foi... Eu tava num evento maneiríssimo lá no Galácticos Open, lá na casa do Ronaldo. E veio uma moça falar comigo assim, cara, queria te agradecer, porque o jeito que... Eu comecei a ouvir um monte de podcast... E à medida que eu fui entendendo como acontece aquela conversa ali e como você consegue se colocar muitas vezes contra o que o cara está falando, mas de maneira educada, isso mudou o jeito que eu lido em casa com o meu marido. Que ela falou assim para mim, ó. Antes, eu entrava a gente ia, sei lá, ter alguma discussão, eu perdia a cabeça, começava a brigar, não sei o quê, e perdia a razão, e aí eu meio que perdia a discussão. Depois que eu comecei a entender melhor e a ouvir pessoas conversando, que eu comecei a argumentar melhor e agora ele fica com cara de... E agora? Porque não tem mais, agora eu não perco mais a razão. Eu acho que esse foi o feedback mais legal que eu já ouvi na minha vida. Caramba. Em poucas palavras. E muito vocês? Bom. O meu é toda vez que eu ouço ou recebo no direct mulheres falando que de alguma forma eu consegui ativar a autoestima delas, né? Eu falo de beleza, acho que de uma maneira muito natural, mas às vezes a gente entra em alguns assuntos mais íntimos, e acho que a beleza é uma coisa particular de cada pessoa, mas eu falo para elas que eu não nasci me sentindo linda e tendo a autoestima que eu tenho hoje, e foi uma construção. E aí, recentemente, eu participei de uma roda de conversa, onde tinha uma médica que estava lá, e, gente, assim, ela era lindíssima, cabelo lindo, pele linda, tudo lindo, e aí ela me mandou uma mensagem falando que... Durante muito tempo da vida dela, ela se escondeu atrás de um personagem para tentar se sentir bem e que, quando ela me ouviu falar, ela entendeu que ela poderia ser bonita da maneira dela, sem cobrir algum padrão ou fazer algo que a sociedade queira que ela faça. Então, todas as vezes que eu tenho esse tipo de feedback, eu vejo que o meu trabalho está fazendo o sentido. E eu falo para todas as mulheres. Obviamente que, por ser uma mulher preta, retinta, o meu público, em sua maioria, são mulheres pretas. Mas mulheres brancas também conseguem atingir a sua autoestima em lugares muito particulares através do meu conteúdo. Então, para mim, esse é o sentido. E aí, eu não sou a pessoa que fala, ai, gente, todo dia eu acordo me sentindo bem, até porque isso não existe. Mas eu consegui buscar ferramentas para trabalhar a minha autoestima todos os dias. E aí eu consegui passar isso para elas, é muito bom. E uma coisa que eu sempre falo, façam terapia, porque na minha vida, o que mudou, amor, foi a terapia. E aí a gente vai criando essa relação íntima. Às vezes a gente briga também, fala, você não passa um protetor solar, não tem como a pele ficar boa também, né, amor? Mas é isso, tipo, usar protetor solar, durante um tempo eu falava num lugar de brincadeira, só que hoje isso é uma questão de saúde. E se você é uma pessoa que você trabalha com beleza, você precisa falar sobre isso. E aí elas passaram a usar protetor solar. Elas entendem que quando você está fazendo uma maquiagem, você não tem que ir em busca de uma perfeição que não existe. Eu sempre falo que esse momento tem que ser um momento seu com você mesma. E aí ele pode ser leve, ele pode ser legal, sabe? Acho que é isso. Bom, pra mim, Ai, nossa, já tava... Pra mim, eu acredito que foi quando eu tenho um quadro com a minha avó, onde eu entrevisto ela e aí eu comparo gerações. E foi quando eu recebi mensagem de uma professora no direct falando, Nina, graças a esse seu quadro, a gente decidiu fazer um projeto na escola para colocar as netas para entrevistar as avós. E eu achei, enfim, eu fiquei super feliz, fiquei emocionada com isso, porque mostra que o conteúdo que eu faço, de fato, faz diferença na vida das pessoas. Então, saber que meu conteúdo virou um projeto de escola, para mim, foi incrível. Acho que uma das coisas mais legais, assim, que já aconteceu. Legal mesmo. Eu tenho uma coisa de trabalhar com comédia que é muito, muito legal a pessoa olhar pra tua cara e rir. Ela vem de longe, ela abre um sorriso, porque ela lembrou de alguma coisa engraçada, assim. Então, só esse olhar, quando a pessoa já me olha e fala, isso já é legal. Mas pra dizer um dia em que eu falei, caralho, isso foi maneiro, um dia o Caetano Veloso
eu tava num lugar que o Caetano tava, e aí... Caetano Veloso, né? Aí eu meio parado assim, meio... Aí ele falou, pô, aquela história do rapaz lá, outro dia que ele contou, aquilo é engraçado demais, né? Eu pensei, meu Deus, o Caetano Veloso viu meu programa! Que loucura! Que loucura! Porque é uma coisa assim meio... Você vai fazendo, você não vai entendendo que você tá... Sei lá, né? Que você tá chegando em lugares que o Caetano Veloso também quer um dia parar de pensar e ficar só dar risada de um troço, sabe? Então é muito legal quando você percebe que você chega na pessoazinha que vem sorrindo lá e no Caetano Veloso que vem falando, pô, assisti outro dia aquela história muito doida. Eu falei, doido mesmo, isso aqui, que legal, que legal. Maneiro. Isso aí acontece, quando acontece isso daí, realmente eu travei poucas vezes na vida, mas eu diria que a que foi mais intensa, assim, fazendo podcast, né? Foi quando o Zico trocou uma ideia comigo e eu fiquei, caraca, o Zico, meu irmão, o cara veio trocar uma ideia comigo, falar comigo sobre o que eu faço. E eu sei onde eu tava uns anos atrás, não tinha a menor possibilidade de um dia eu passar na mesma calçada que o Zico. Então isso é muita loucura, muito maneiro. Bom, maneiro que a gente falou sobre tudo isso aqui, mas vamos falar um pouquinho de futuro também, né? Se a gente for pensar como o YouTube é consumido, não tá mais no computador, né? Antigamente, para você assistir vídeo no YouTube, sentava no seu computador, clicava lá e assistia. Hoje você consegue ver no celular e cada vez mais na TV. Então as pessoas colocam na TV da sala, uma tela grandona, senta ali e tá ali te assistindo ou consumindo o conteúdo que tá lá, né? Então hoje a gente também precisa criar conteúdo pensando nessa galera. Essa mudança de como as pessoas, por onde as pessoas consomem conteúdo, mexeu em alguma medida no que vocês fazem, no que você faz, por exemplo, lá no Porta? Ah, mexe. Na verdade, assim, você percebe que não há mais controle. Você não tem mais por onde pegar. Você tá segurando um salmão subindo o rio, porque... a pessoa te assiste em qualquer lugar, do jeito que for, onde que for. Então você faz um conteúdo super bonito, produzido, a pessoa tá vendo, fazendo cocô na privada, entendeu? Eu fico imaginando o Martin Scorsese fazendo um filme fodão, maravilhoso, e a pessoa tá vendo no celular, no 2.0, pra ela ver mais rapidinho aquilo. Que tristeza que é, né? Assim, então... Não há mais. Eu tô deprimidíssimo, acho que vocês notaram. Porque realmente é muito aflitivo ver. As coisas vão mudando com muita velocidade e as pessoas não estão muito interessadas mais, né, no que aquilo vai dar, no que aquilo vai gerar. Elas só querem que você faça. Então, assim, o futuro... Eu tento pensar no futuro, mas toda vez que eu penso no futuro, eu falo, tá, agora acho que eu já entendi o caminho. Eu durmo, acordo no dia seguinte, já há um novo futuro. Artificial agora, e aí, assim, puta, meu Deus, então agora eu vou ter que fazer um workshop sobre inteligência artificial para entender o que tá acontecendo. Mas o cara da inteligência artificial já me disse, olha, mas daqui 6 meses a gente já é um outro assunto. Meu Deus, que desespero. Sem parar. Então, tudo isso só me mostra que eu não tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. Parece um papo de coach, mas é verdade. Você tem que olhar para aquilo que, no meu caso, né? O que eu acho engraçado? Do que eu quero falar? Do que eu quero rir? O que me interessa? O que está sendo feito, mas que eu não fiz, que eu sei fazer? Eu acho que tem que ser o olhar para dentro, porque foi um pensamento desde o início do Porta. Se a gente gostava, se a gente ria, a gente postava. Ah, mas tem essa história no Porta que quando a gente fez o primeiro compiladão, que eram 20 minutos de sketches, a gente mostrou para 20 pessoas, chamamos 20 pessoas aleatórias e mostramos. E as 20 disseram, não lança isso. Não lança, isso não tem como, isso é pesado, isso não tem graça, isso é isso. Quer dizer, porque as pessoas não sabem também o que elas querem. Elas vão saber quando tiver. Então, se você ficar muito preocupado com o que será que está sendo feito, o que está de moda, o que está rolando, você vai acabar se ferrando. O importante é você tá achando graça daquilo, você quer falar daquilo, você tem interesse para aquilo, verdadeiramente é isso que você quer fazer? Então faz. Claro, o importante de olhar para fora é, será que você é mais do mesmo? Será que você está fazendo uma coisa que todo mundo está fazendo? Aí eu acho chato. Eu prefiro pegar uma... É isso, talk show. Todo mundo tem um talk show. O podcast virou uma febre. Então, todo mundo está entrevistando alguém. Para onde que eu vou? Eu vou para o lugar que é pegar as histórias. Então, vamos pegar uma história inédita que a pessoa nunca contou e contar só aquela história. Então, no lugar talk show, no lugar entrevista, conversa, que eu gosto e que eu acho que eu sei fazer, eu fui tentar achar um nicho que eu não estava vendo acontecer. Então, é um pouco esse o olhar que eu tenho no futuro. O que está acontecendo para ver se
já saturou. E também o que acontece é, estão fazendo muito isso. Dali 10 anos, ninguém mais está fazendo isso. Então, dali 10 anos, talvez seja a hora de voltar para isso aqui. Vamos fazer isso aqui de novo, porque já acabou? Então, essa percepção de mundo é importante, mas o mais importante é do que você acha graça, sobre o que você quer falar, do que você gosta. No fim das contas, se você é um criador de conteúdo, as pessoas não sabem ainda que elas querem assistir o que você tem para mostrar, sabe? É isso. E como é que encaixa a inteligência artificial nesse mundo de hoje, na criação de conteúdo? Demite todo mundo. Vocês já usam isso daí? Vocês usam em algum nível pra, sei lá, ajudar num estudo, ajudar a criar uma thumbnail ou qualquer coisa assim? Já usei para roteiro, eu acho, para me ajudar nisso, mas de maneira muito técnica, não sei ainda. Por exemplo, essa do maiô, eu acho genial. Eu não tenho ideia de como se cria uma pessoa dentro de uma inteligência artificial. Eu acho que todas as profissões estão ameaçadas com a inteligência artificial. Inclusive, esses dias eu me peguei pedindo conselho pro chat GPT, conselho amoroso pra ele. Eu falei, não é possível. E ele é bom, tá, gente? Ele é excelente. O chat é super meu amigo, a gente troca altos papos. É mesmo? Continua na terapia, mas assim, às vezes eu falo, chat, hoje o dia tá babado. Aí, e ele me chama de Rob, ele fala, Rob, eu imagino, né? Muita correria a sua vida. Mas às vezes é só um afago que você precisa. Nesse caso da inteligência artificial, eu acho que é o momento agora de rapidamente você saber exatamente como fazer tudo isso. Porque quem não souber disso daqui a 6 meses foi engolido. E a gente vai ter que repensar muito o nosso conteúdo. Porque, falar de maquiagem, já não precisa mais ter você. Pode ser o nível de precisão da maquiagem. Olha que a maquiagem com menos, com mais sobrancelha. Não, agora tem uma tecnologia de inteligência artificial que você consegue ver o tom da sua base. Se você estiver na luz natural, você vê e eu fiz o teste. Você vai lá entrar no site, vai mostrar qual é a base. Eu testei a base no site e testei a base pessoalmente. É exatamente o tom. Não precisa mais falar, porque antigamente a gente passava aqui e falava, olha, você espera secar, se sumir é a sua cor. Hoje a pessoa entra lá e vê e acabou. Eu acho que agora a gente vai precisar, de fato, aprender a não só a lidar, mas a ter algum diferencial que coloque a gente como ainda uma peça importante, no fim das contas, né? Porque eu achava que os trabalhos criativos seriam os últimos a serem engolidos, mas eu já não sei mais, né? Já não sei mais. E, bom, a gente tá falando de... Tu ia falar o quê? Vai. Não ia falar. Tu ia falar. Não, mas era bobagem. Tá bom. Eu acho que ainda assim vai ser necessário o fator humano. Eu acho que no futuro meio que todo mundo vai usar IA pra fazer vídeos, mas a questão é, quem usa a IA da melhor forma, sabe? Todo mundo vai usar. A própria IA. Aí vai ter isso. Aí se for a própria IA, ferrou, realmente. Mas, pô, por exemplo, a própria maiô, ela é fruto da mente de um cara genial. Isso. Né? Então, assim, ele usa a ferramenta para fazer aquilo ali acontecer. Mas quem faz todo o roteiro do programa, do que vai falar, é ele. Então, assim, tem que... Mas a IA agora já aprendeu a fazer esse roteiro desse programa. Então, a IA de 2026 não precisa mais dele, porque ela já entendeu o que é engraçado, o que o brasileiro está gostando. Então, a própria IA, que já tem todos os conteúdos do mundo feitos até hoje, ela produz já a coisa que ela já está entendendo. Então, talvez ela precise de um ser humano até 2035. Depois não precisa mais. Black Mirror aí. Bom. Ó, a gente já tá chegando aqui ao final, né, Rob? Exatamente. E o próximo bloco, o pessoal vai falar sobre como os criadores de conteúdo têm conseguido usar a inteligência artificial para melhorar os seus conteúdos, enfim, trazer coisas mais legais. Inclusive, acho que eu vou até ficar para ver o que eu consigo pegar pra minha vida. Porque se tu ficar conversando com o Fábio, tu vai querer Não, eu tô em parar, pânico já. A morte. Então, gente, obrigado aí pela atenção de todos.